bem-vindos ao podcast histórico. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Beatriz Queiroz, minha amiga Sofia Eduardo e minha amiga Nari Pereira para a gente entender um pouquinho melhor sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, agora eu vou dirigir a palavra à minha amiga Beatriz Queiroz. Bia, como foi que teve início a Segunda Guerra Mundial? Bom, inicialmente o estopim da guerra começou quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. A partir disso, a guerra começou na Europa e foi se espalhando por diversos continentes, inclusive a Ásia, África e Oceania. Bom, então a gente pode perceber que as três coisas que levaram à Segunda Guerra, as três principais coisas, que levaram à Segunda Guerra Mundial foi o expansionismo, o nazifascismo, a revanche alemã e também a invasão da Polônia, como foi dito pela Bia. Bom, agora eu quero uma pergunta para a Inali, que é como a gente poderia dividir a Segunda Guerra Mundial? Bom, pode ser dividida em três fases distintas. A fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase em que marcou a derrota do eixo. Bom, isso tudo é muito interessante, né? Mas eu queria saber agora da Sofia. O Brasil teve nessa guerra tão importante na história do mundo inteiro. O Brasil se envolveu de alguma forma? Sim, o Brasil teve uma grande importância na guerra, né? Mas primeiramente ele entrou neutro. Ele estava com uma postura neutra. Mas ele estava interessado principalmente nas suas economias, vamos dizer assim. Contudo, em 1940 começou o afundamento dos navios brasileiros, em que eram os submarinos alemães que estavam tendo isso, fazendo isso. E também no caso, como exemplo, seria o Beapandi, que teve uma grande mudança crucial com isso. Muito interessante tudo isso, né, gente? Bom, então tem mais alguma coisa que a gente poderia comentar sobre o Brasil na guerra? Alguma coisa que seja interessante? Algo que eu esqueci de informar é que com essas mudanças cruciais teve uma resposta de indignação. E com isso o presidente Vargas, ele declarou guerra aos países do eixo, em que o Brasil se aliou aos países da aliança, em que eram os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido. Enai, você teria como me falar quem é que estava lutando nessa Segunda Guerra? Quem era por Além do quem? Brasil, né? Além do Brasil. Bom, os grupos que se enfrentavam na guerra eram as aliadas, que era composto pelo Reino Unido, a União Soviética, a França e os Estados Unidos. E o eixo, que era composto pela Alemanha, o Japão e a Itália. Tá bom. Bom, agora eu queria dirigir a palavra novamente à Sofia, e perguntar quais seriam algumas das consequências, o que aconteceu depois do final dessa guerra tão sofrida e tão sangrenta. Algumas das consequências da Segunda Guerra Mundial foram a libertação dos campos de concentração, a prisão dos oficiais nazistas, a criação da ONU e também a começar a Guerra Fria, Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos fizeram o uso pela primeira vez das armas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas foram utilizadas para forçar a redenção dos japoneses, para evitar que os americanos precisassem invadir o Japão por terra. E perder soldados, no final da guerra. Foi quando a Segunda Guerra Mundial começou e a partir disso aconteceu tudo isso que a gente falou no vídeo e só 6 anos depois a guerra se terminou e teve o Holocausto. Que o Holocausto foi quando ocorreu o assassinato de milhões de pessoas, principalmente judeus, que eram culpados apenas por serem judeus. Inclusive, tem um livro muito bom, acho que o pessoal de casa conhece bastante, muita gente já deve ter lido, que é o Diário da Anne Frank,
Ah, sério, eu tenho muita curiosidade desse livro. Você pode me emprestar qualquer dia? Claro! Bom, enfim, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas informações. Eu espero que esse podcast tenha sido informativo, né, pra vocês, que vocês tenham gostado. E fiquem aguardando o próximo. Um beijo e até a próxima! Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, escrever um diário é realmente uma experiência estranha para alguém como eu. Não apenas porque nunca escrevi nada antes, mas também porque me parece que mais tarde, nem eu, nem ninguém, achará algo interessante nos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas isso não importa. Gosto de escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. Como seria se eu tivesse vivido naquela época? Meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Quem é ela? O que ela tá fazendo aqui? Eu não sei, mas ela vai prejudicar a gente. É! Quem é você? Eu te pergunto, quem sou você? Eu sou a Margot. E eu sou a Anne. Mas o que você tá fazendo aqui? Você vai prejudicar a gente. Aqui é o campo de concentração de Auschwitz. E se você continuar dormindo, a gente vai se dar mal. Vamos. A partir dos anos 1940, os tempos acabaram. No dia 27 de fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão pegou fogo e os nazistas acusaram os comunistas pelo atentado. No dia seguinte, Hindenburg, o presidente da Alemanha, assinou um contrato que concedia poder a Hitler para derrubar os governos estaduais locais. No ano seguinte, em 1934, o presidente acabou falecendo. E Hitler, que não é bobo nem nada, aproveitou essa ocasião para se autoproclamar chefe supremo da Alemanha. Ao Hitler assumir esse poder, foi aprovada uma lei que revogava a cidadania de pessoas com descendência judia. Tempo depois, em 1940, foi inaugurada a Auschwitz. Com isso, milhares de judeus, homossexuais, deficientes, ciganos e entre muitos outros receberam propostas falsas de emprego e tempos mais tarde foram obrigados a fazer trabalho forçado nesses campos com a fé nos tais ideais alemãos. O trabalho liberta. E com isso a gente teve que passar 2 anos e meio trancado no anexo secreto atrás da empresa de nosso pai. Até a gente ser descoberto. Sabe, tudo isso de guerra é muito triste. Eu não entendo porque os homens só querem se resolver com violência. Eu escrevi essas coisas no meu diário, só que a gente foi capturado e eu não pude mais escrever. Isso de guerra é tudo muito triste mesmo. As pessoas estão sofrendo sem motivo nenhum, só porque são judeus ou algo do tipo. Ela tem razão. Mais de milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, de N maneiras mais cruéis que as outras. Um exemplo são os banhos, que são basicamente a cremação viva de cada um deles. Por isso o nome, Holocausto, que significa sacrifício pelo fogo. Os assassinatos eles foram organizados pelo Partido Nazista Alemão, comandado pelo próprio Adolf Hitler. E os judeus acabaram se tornando um alvo principal para essas atrocidades. E esse evento marcou a história para sempre e ficou conhecido como o maior genocídio do mundo. No fim, a gente só tá cansado de todo o sofrimento. Exatamente. Nos campos de concentração, os judeus eles eram forçados a trabalhar, sem ter direito a uma refeição, uma moradia e até mesmo um descanso. E se caso reclamassem ou relaxassem diante dessa rotina exaustiva, eles eram encaminhados às câmeras de gás e eram executados.
foi a última anotação que ele fez no seu diário? Em 1945, os Estados Unidos fizeram o uso pela primeira vez na história da humanidade as armas atômicas a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki. Foi uma brutalidade que o ser humano fez. Com gente inocente. Esse foi o melhor vídeo, galera. Essas bombas foram utilizadas para reforçar a redenção japonesa a evitar que a... Pera. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Vai, vamos decorar isso aqui. Vai. Tá, vai, pera. Não vai na edição, não. Você chega. Vai, você chega. A gente chega. Ah, não começou sobre a guerra do diário e tal. É isso? Só fala tipo assim, a guerra é muito triste. Aí tu fala, tipo, não teve essa parte. Não vai gravar isso aqui não, a gente faltou. Vai, você chega. Ação. Não tem chegado nada. Vai.